Bem, é bem interessante. É o caso Tabata Amaral. Você deve ter visto que a Tabata Amaral denunciou para o Ministério Público um humorista, nem é um humorista muito famoso, porque o cara fez uma piada com cadeirante. Ele fez uma piada sexual com cadeirante. Rolou uma polêmica com o Rubinho sobre isso? Nem sei se foi com isso. O Rubinho atacou ela respondeu o Rubinho. Enfim. Mas ela falou do cadeirante, não pode fazer piada. Não, ela denunciou pro Ministério Público e disse que, né? Sim, só faltou falar que tem que prender esse cara. Assim, faltou isso aqui. Mas ela fez a denúncia pro Ministério Público e foi cantar de galo no Twitter. Tome-lhe porrada. Mas apanhou muito, muito e não teve solidariedade da esquerda, né? Onde eu quero chegar, que eu acho interessante. A Tabata, ela é o grande rosto de uma tentativa de construir essa esquerda moderninha aqui no Brasil, né? Aparentemente, o caso Tabata, ou melhor, a falta de solidariedade com a Tabata, demonstra, na verdade, que a causa woke, ela realmente está com PT e PSOL, com mais ninguém, e a pessoa que compra isso sem o backup deles, toma um vareio, e eu acho que a Tabata deve ter aprendido a lição. Os maiores comentários no tweet dela são comentários atacando, assim, o tweet dela tem 2 mil curtidas, o primeiro cara xingando já tem 3 mil, sabe? Pá. E ela construiu uma reputação com um eleitor de classe média não petista. Exatamente. Que achava que era elegante votar na Tabata. Ah, a Tabata é uma democrata, tal. E a Tabata é uma baita de uma farsante. Ela não tem uma produção legislativa como um Kim. Ela não tem uma baita, assim, criaram uma lenda a Tabata é muito inteligente, muito produtiva. A Tabata tem lá a produção dela, mas não é isso. E a Tabata, os projetos dela são todos voltados a essas causas feministas. Não sei o que menstrual, cota pra trans de universidade pública. A Tabata é uma técnica na parte de educação. Cota pra trans. Beleza, né? É isso. E aí ela, enfim, tá tentando agora arrumar essas confusões pra, a meu ver, tá? Pra ela ela ganhar um crescimento igual a gente tá crescendo no nosso campo, só que no dela fica muito esgotado. Eu sinto que a direita ela é muito mais generosa em acolher. Mesmo a MBL pra direita bolsonarista sendo um traidor pra esses caras, ou comunistas, gays, a gente cresce. Não como deveria, mas tá crescendo. Ali não. Ali o que eu tô vendo, assim, largaram a moça à própria sorte. E aí eu ia perguntar isso pra você, porque a primeira coisa é que eu vou juntar vários casos e vou jogando hoje no programa. O PT tá apostando demais nessas causas, né? O PT tá andando pra caramba com isso. Muito. Eles conseguiram, foi tema até de um relatório no Clube MBL, eles conseguiram tomar isso pra si e eles vão ser os promotores disso, mas como isso vai funcionar, sabendo que o PT tá com uma agenda meio anti-mercado, que é uma coisa que não... Bom, primeiro, eu acho que eles sempre foram, na verdade. A gente tem que ver a esquerda brasileira da seguinte forma, né? A esquerda brasileira, o pensamento da esquerda brasileira vem todo da academia. Ele vem da academia, fundamentalmente da academia e de alguns intelectuais que, enfim, saem da academia, mas orbitam a academia. Esses caras, e mulheres, eles não têm nada a ver com Tabata Amaral. Geralmente são pessoas que são ligadas ao PT, ligadas a coletivos de base, ligadas ao PSOL, ou não tem nenhuma ligação formal com nenhum partido, mas orbitam esse mundo aí dos partidos e tal. Esse pessoal tem as suas ideias há muito tempo. Há muito tempo. Por exemplo, se a gente for falar de pauta trans, a gente vai ter que falar de Judith Butler. Quem são os especialistas em Judith Butler no Brasil? Todos acadêmicos de esquerda. Se você pegar a formação ideológica dessas pessoas, essa formação ideológica não coincide com a formação de uma Tabata Amaral, que é vista por toda essa gente como uma menina do Lema. Sim. Então, a Tabata é vista como uma menina do Lema, tipo um cavalo de Troia na esquerda, que quando tem pautas sobre trabalhador, tá, ela foge, porque, segundo a esquerda, ela vota com o patrão, essa é a ideia, ela vota com o patrão, ela vota com os ricos, ela tá do outro lado, e daí ela vem com essas pautas querendo aliciar a esquerda. Essa é a presunção de todos eles. E essa presunção, ela vai desde as pessoas mais escolarizadas até o militante de base. Então essas pautas estão com o PT, elas estão com o PSOL, elas estão com a esquerda brasileira, como sempre foi. Por isso, inclusive, eu nunca fui um grande endossador da tese de que
vai surgir no Brasil uma esquerda muito diferente, como existe nos Estados Unidos, que ela é liberal, pró-mercado mesmo, de coração, não como conciliação forçada pelas circunstâncias, e essa esquerda vai ter as pautas trans, a pauta racial, critical theory, ou o que seja. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que essas pautas vão estar na mão da velha esquerda brasileira. Essa velha esquerda não é pró-mercado de coração, nunca foi. O que ela faz são conciliações dada a força do capital, e é isso. E isso vai ser o governo PT, e isso vai ser a esquerda brasileira por muito tempo. E qualquer coisa que distar disso estará como uma opção minoritária, como uma corrente minoritária sendo pressionada pela corrente majoritária da esquerda. Eu acho que é assim. E outra, ainda vejo aqui no Brasil mesmo um crescimento muito significativo da extrema esquerda. Acho um ponto fundamental. A extrema esquerda está crescendo, ainda que não tenha representação eleitoral, ainda que não tenha vereadores nem deputados nem nada, eles crescem como fenômeno da internet, do jeito que foi a direita brasileira lá atrás. Sim. A direita brasileira não tinha nada e tinha a internet. A extrema esquerda tem crescido muito na internet. Você tem vários youtubers, vários formadores de opinião de extrema esquerda que são grandes na internet. São vários, né? Um nem dois, são um monte. Tem um monte de gente. Então, assim, esse pessoal está crescendo e veja só, ele está crescendo justamente no momento em que supostamente a esquerda estaria indo mais para o lado liberal. Não acho. Eu acho que ele está crescendo no momento que a esquerda está ficando mais à esquerda no Brasil. Sim. Uma coisa, por exemplo, que diferenciou demais as análises que a gente fez e algumas coisas que eu falei aqui no News, é o seguinte: a mídia, antes do PT ganhar, e logo que o PT ganhou, criou uma falsa imagem, uma fantasia de que o PT, por conta da aliança ampla, da frente ampla, da presença do Alckmin como vice e tal, que o PT viria para um governo muito conciliatório, um governo muito pró-mercado, seria um Lula paz e amor, com mais amor e mais paz. Sim. Né? Um Lula no SUS. Isso, o Lula do Sul. Com máscara. O Lula feliz. E não é isto, e eu falei várias vezes aqui, eu disse, eu acho isso estranho, acho que o PT vai ter um governo mais de esquerda, ele vai tentar ser um governo mais de esquerda, ele vai vir pautas de esquerda, por quê? Porque o PT é um partido ferido. É um partido que teve seu líder na cadeia, que teve a sua presidente derrubada, que fez um trabalho de conciliação de classes real, né? Vide a relação que o PT teve com todos os grandes empresários, com o grande empresariado brasileiro inteiro, e isso não foi suficiente para o PT ser poupado desse roldão histórico que se tornou a iniciativa da direita contra ele. O PT foi, assim, ele foi muito ferido. O cara foi preso. A Dilma foi impeachmentada, o PT perdeu um monte de prefeitura, o PT sofreu crises enormes. E ao mesmo tempo em que eu falava também isso, a militância interna do PT, os intelectuais do PT, todo mundo e tudo que é colóquio que eu fui lá em Salvador ver, na época do impeachment da Dilma, a tônica geral de todos os caras era dizer, isso aconteceu com o PT porque o PT se afastou dos movimentos sociais, o PT abandonou as suas pautas históricas, o PT sofreu um processo de aburguesamento e, por conta disso, o PT permitiu que a direita brasileira tivesse força e o tivesse derrubado. Essa era a tônica geral de todos os colóquios, de todas as conversas que reuniam acadêmicos de sociologia, de filosofia, ligados ao PT. Todo mundo falava isso. Então, assim, não é possível que todas as pessoas falassem isso e isso não tivesse nenhum reflexo interno no partido. E a gente sabe que é um partido com ideias, com programa. É claro que teria. Então, o PT está fazendo o que era de se esperar. Ele está fazendo um governo agressivo. Por quê? Porque ele está ferido. E ele vai continuar fazendo esse governo. E o único jeito de impedir o PT de fazer esse governo agressivo é sendo mais agressivo do que ele. Ou seja, tentando arrancar do PT os meios dele fazer isso, né? E isso não vai ser a Tabata Amaral que vai fazer. Ela não vai. Ela vai ficar isolada lá, falando para aquela meia dúzia de gente que ela tem. Meia dúzia eu tô também. Foi super bem votada. Ela foi bem votada e tal. Não quero ser, enfim, desprezá-la aqui. Mas ela vai falar para esse nicho aí. E ela vai ficar dentro desse nicho. E fim. E vai ser o nicho que é um cara mais... Urbano, de classe média. Classe média alta. De classe média alta, é por aí. E ela vai ficar nisso e o PT vai meter o pau.